Fala galera, Elidio por aqui, vídeo de hoje super importante e também pedido por alguns dos inscritos aqui do canal. A gente já fez algumas simulações aqui mostrando como que a gente recebe proventos todos os meses com fundos imobiliários. E aí o pessoal veio questionar se também não dava para fazer simulação junto com ações. E a resposta é que dá para a gente usar ações e também receber proventos que podem ser juros sobre capital próprio ou dividendos todos os meses. E hoje a gente vai montar uma carteira aqui para poder te mostrar como que mês a mês você recebe essa grana. Legal! Bem louco! E no final do vídeo aqui eu vou te dar minha opinião se eu faria ou não faria uma carteira desse tipo aqui que a gente vai falar hoje. Então primeiro vamos para as regras aqui que eu defini que seriam necessárias para a gente criar essa carteira aqui de ações. Então o que eu coloquei aqui que é importante para a gente poder construir essa carteira, tá? Primeira coisa, as empresas elas têm que distribuir pelo menos 6% ao ano em proventos. Senão não vai valer a pena a gente ter aqui, já que a gente está com foco em receber mensalmente aqui uma grana. Outra coisa, a gente não vai colocar nenhuma empresa que paga provento todos os meses. Então, por exemplo, eu podia pegar e colocar um Banco Banestes, um Bradesco, um Itaú, porque eles pagam todo mês e aí ficaria aqui mais fácil da gente poder ter um rendimento mês a mês. Porque vocês vão ver aqui lá na frente que vão ter meses que são difíceis, tem menos empresas pagando e são meses mais complicados de a gente receber. O terceiro ponto é, a gente vai ver o histórico de provento dos últimos 5 anos de todas as empresas e vamos considerar se pelo menos a empresa pagou 3 vezes no mesmo mês. Então se nos 5 anos ela pagou só uma vez em janeiro, a gente não vai considerar. Agora, se ela pagou pelo menos 3 vezes em janeiro, aí sim ela vai entrar aqui na nossa lista. E por fim a gente vai focar em empresas de setor perene. Setor perene é aquele que vai durar pra caramba. Seja porque o modelo de negócio da empresa é muito bom ou porque ele é um setor que a gente precisa, assim, não importa o que aconteça. O que significa essa sigla BEST? A gente está falando de bancos, de energia, de seguro, saneamento e telecom. Banco, cara, concorda comigo? Você já pensou como é que você viveria sem um banco hoje? Onde que você vai deixar o teu dinheiro de forma segura? E além disso, tem um ditado aqui no Brasil que ele é fantástico. O melhor negócio no Brasil é um banco bem administrado. O segundo melhor é um banco mal administrado. Já quando a gente fala aqui de energia, você concorda comigo que não tem como a gente viver sem isso? Se a gente não tem energia em casa, você não tem geladeira, tu não tem luz de noite, tu não liga um ar-condicionado ou um ventilador à noite quando você estiver no verão, você não tem nem internet. Tu acha que dá pra viver assim? Fala sério. Agora, infelizmente, por conta de violência e imprudência, a gente precisa de seguro para tudo. Carro, casa, até telefone celular. E pode falar a verdade, a gente paga esse negócio na esperança da gente nunca precisar usar. Concorda comigo? Falando agora aqui de saneamento. Cara, haja o que hajar aqui, como falaria aquele cara lá do Corinthians, a gente vai ter que ir no banheiro, a gente vai ter que tomar banho, a gente vai ter que escovar o dente. Então assim, saneamento não tem como, a gente não consegue viver sem. E por último aqui, telecom. Você já parou para pensar como é que seria a nossa vida hoje sem o telefone celular? Ou então sem internet na nossa casa? Tem nem como a gente cogitar um negócio desse, né? Antes da gente ir de fato para as ações que eu coloquei na carteira, já me fala aqui nos comentários. Por acaso você tem alguma empresa desses setores aqui que eu falei? Se sim, já me fala aqui embaixo qual que é, para depois a gente ver se por acaso a empresa que você tem eu acabei colocando aqui na carteira. Então, primeiro segmento, vamos falar dos bancos. Primeiro banco que a gente colocou aqui, Banco do Brasil. Cara, Banco do Brasil hoje está num valor, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de R$ 46,64 e tem um dividend yield de 9,66. Cara, o Banco do Brasil está no segmento mais lucrativo que a gente tem aqui hoje. O banco ele empresta dinheiro para pessoa física com juros muito altos que você não consegue bater. Juros de cartão de crédito, o nosso é o maior do mundo. Então assim, quando esses caras emprestam dinheiro, eles recebem esse valor com os juros que eles colocam, eles ganham muito dinheiro em cima disso. O Banco do Brasil é um banco que ele sempre vive descontado, muito porque tem o dedo do governo ali e a gente tem essas incertezas. Agora, ele é um cara que já existe há mais de 210 anos. Tem noção disso? A quantidade de crises que esse cara já passou, então ele é resiliente a ponto de ter sobrevivido a isso tudo. E o CAGR dele, de lucros aqui, dos últimos 5 anos, é de 25%. De forma bem simples, o CAGR mostra aqui o quanto que o lucro está crescendo ano a ano, se a gente for comparar os últimos 5 anos. Então, numa média aqui, o Banco do Brasil está crescendo o lucro dele em 25% a cada ano. Os meses que o Banco do Brasil paga dividendos, aqui que a gente colocou, ó, são março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então já é um cara que paga bastante aqui distribuído ao longo do ano.
Se você for ver, a gente está usando aquela lógica que a gente discutiu lá atrás. Em pelo menos 3 anos aqui, nesse determinado mês, o banco fez o pagamento. O segundo banco que a gente tem na nossa carteira aqui é o Santander. De novo, continua também no segmento mais lucrativo que o Banco do Brasil, não mudamos de segmento. O Santander ele é majoritariamente focado, a estratégia dele é no mercado de pessoas físicas e é um banco que tem uma gestão de risco muito forte, ou seja, um controle dos custos muito acirrado. E ele hoje está sendo negociado a 12,54 e tem um dividend yield de 6,51. Quando a gente vai ver os meses aqui que ele paga, ó, repara, fevereiro, março e setembro. Ele tem alguns pagamentos aqui pingados, mas não entra lá no nosso crivo que a gente falou lá atrás. Como é que ficou o nosso calendário até então? Repara só, em fevereiro a gente já tem o Santander aqui, em março os dois pagam, maio, junho e agosto o Banco do Brasil, setembro os dois pagando, novembro e dezembro também o Banco do Brasil. Vamos agora para o nosso outro setor de energia. Primeira empresa que a gente vai ter aqui é a Engie. Cara, a Engie ela é focada na geração de energia. Energia você pode ter a geração, a transmissão e a distribuição. A Engie está nesse primeiro setor. Ela é a maior empresa privada do setor de geração de energia. Só a Engie aqui representa 60% do market share aqui que a gente tem. E uma coisa bem legal da Engie é que ela está fazendo vários investimentos para poder fazer a geração de energia a partir de fontes renováveis. E um outro ponto aqui é que ela também está expandindo o mercado dela para a parte de transmissão também. Então ela está atuando hoje como geração e também como transmissão. O preço atual da Engie aqui são R$ 41,36 e o dividend yield dela R$ 8,59. Os meses que ela paga aqui, ó, janeiro e julho. Nossa segunda empresa também do setor elétrico, Taesa. Hoje com preço de R$ 11,50 e um dividendo aqui de R$ 9,92. A Taesa já tem o foco total na transmissão. Com isso ela consegue ter uma receita mais previsível, porque ela faz os contratos longos, grandes, e aí ela consegue já garantir que ela vai ter aquele valor mês a mês. A margem líquida da Taesa é gigantesca, ela está na faixa aqui dos 50%, e ela está em todas as regiões do Brasil, nas 5 regiões que a gente tem, e presente em 18 estados. Os meses aqui que ela está pagando dividendo, ó, maio, agosto e dezembro. Então agora com essas duas empresas aqui, como é que ficou o nosso calendário de proventos? Ó? Agora a gente já tem, que estava faltando aqui, ó, em janeiro e julho, com a Engie aqui pagando. E a gente está colocando mais força aqui, tanto em maio, quanto em agosto, quanto em dezembro, agora com os proventos da Taesa. Vamos para o nosso terceiro segmento seguros. Banco do Brasil Seguridade. Hoje está na cotação aqui de 31,11, com dividend yield altíssimo aqui, ó, de 11,21. E outro fato importante aqui é que, como ela é um braço do Banco do Brasil, ela tem uma alavancagem por conta dessa operação, né? Porque ela usa as agências do Banco do Brasil e os clientes do Banco do Brasil para poder aproveitar e conseguir vender um seguro. Então o próprio gerente lá do Banco do Brasil vende produtos da BB Seguridade. E os meses que ela paga dividendos aqui, ó, fevereiro e agosto. A outra empresa que a gente tem é a Caixa Seguridade. Ela é muito parecida com o Banco do Brasil nesse sentido, tanto na parte de diversificação de receita, quanto em se alavancar na operação do banco, só que nesse caso aqui é a Caixa Econômica. Agora, 2 pontos legais aqui da Caixa. Primeiro, o IPO dela foi bem recente, então ela não tem 5 anos aqui de bolsa, mas ela já tinha operação antes disso. Então por isso que ela acabou entrando aqui na nossa carteira. Como ela abriu o capital tem pouco tempo, não tem tantos meses aqui para a gente olhar, mas a gente repara que ela conseguiu pagar aqui nos últimos anos, ó, dividendos em abril, maio e novembro. E um ponto importante, se a gente for ver, é que a ideia aqui, tipo como é na BB Seguridade, é que essas empresas aqui paguem semestralmente. Só que saiu recentemente uma notícia que o diretor financeiro da Caixa Seguridade está querendo transformar o pagamento de dividendos em trimestral. Então vai ficar muito interessante isso aqui. Então como é que está o nosso calendário? A gente já conseguiu preencher aqui, ó, abril que estava faltando e agora a gente só está pendente aqui de outubro. Então vamos seguir. Vamos para saneamento. A empresa que a gente trouxe aqui, ó, Copasa. Copasa é uma empresa lá de Minas, né? O setor que ela atua tem um espaço gigante para crescimento. Os números são meio chocantes, mas assim, 16% da nossa população não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. Então ela está num setor aqui que ela consegue crescer, ela consegue se expandir. Ela hoje está presente em 640 municípios de Minas Gerais e desde 2017 ela está fazendo também coleta e reciclagem de lixo urbano, doméstico e industrial. Hoje ela está sendo cotada aqui a 18,2 e tem um dividend yield de 8,23. Podia ter colocado aqui, por exemplo, a Sanepar, que também é outra do mesmo segmento. Mas qual que é o lance aqui da Sanepar, que eu acho que não casa muito com a estratégia aqui da nossa carteira, né? A Sanepar, ela geralmente nos últimos 5 anos, se a gente for ver, ela só paga uma vez
em um determinado mês e ela sempre paga um ano depois. Então demora para você poder receber esse provento e o provento ele é estanque em um mês só. Então por isso eu trouxe aqui a Copasa, porque vocês podem ver aqui que ela distribui um pouco melhor ao longo do ano os proventos. É maio, junho, agosto e novembro. Olhando para o nosso calendário, a gente continua aqui faltando outubro, que a gente vai resolver no próximo segmento, mas a Copasa veio aqui para poder fortalecer os rendimentos da nossa carteira. Então vamos para o último segmento, que é o segmento de telecomunicações. Eu trouxe aqui a TIM, que hoje está cotada a 14,44, um dividend yield um pouco abaixo aqui do valor que a gente falou de 6%, mas ela está muito próxima disso, né? 5,92. Ela hoje aqui comparada com outras empresas do setor, quando a gente olha só os indicadores, né? Dividend yield, EV/EBITDA, o CAGR de lucro, ela está com indicadores melhores. A maior parte da receita da TIM hoje vem do segmento móvel, né? Ou seja, telefonia celular, e ela hoje está traçando novas estratégias para poder crescer mais no segmento fixo, né? Que é a banda larga. Hoje ela paga em janeiro, julho e outubro, que é o mês que estava faltando pra gente. Então quando a gente olha pro calendário, ele ficou assim, ó. Você vai ver aqui que tem mês que a gente tem menos pagamento, como por exemplo aqui na nossa carteira, ó, outubro e abril, só tem uma empresa pagando e faz parte, vão ter meses que a gente vai ter menos mesmo, e tem meses que a gente tem um montão, olha só, agosto aqui por exemplo. Agosto tem Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Copasa. E é por isso que agora aqui no YouTube, mais ou menos nessa época do ano, você vai ver que tem um monte de vídeo que as pessoas vão estar falando que tiveram recorde de dividendo. Porque muita empresa realmente paga nessa data. Agora, você tem ideia o quanto que a gente precisaria investir para poder ter uma carteira desse tipo daqui? Se liga só. R$ 186,72 somando o quanto que está cada ação aqui hoje. Então, com menos de R$ 200, você hoje já consegue montar uma carteira focada em dividendos e recebendo dividendos todos os meses. Só não investe quem não quer aprender. Que eu sei que não é o seu caso, porque você está aqui me aturando até agora. E assim, eu também assisto vídeo no YouTube e eu fico analisando ali se vale ou não vale a pena me inscrever no canal de alguém. E cara, eu sempre me inscrevo quando essa pessoa que está lá me trouxe alguma coisa relevante e que eu quero continuar aprendendo com ela. E se esse aqui é o caso, se inscreve aqui no canal, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo que eu colocar. E também me fortalece dando aquele joinha nesse vídeo daqui. Agora a pergunta que não quer calar. E aí, vale ou não vale a pena montar uma carteira desse tipo? Para mim a resposta é depende. Depende do momento que você está. Eu, por exemplo, hoje não estou vivendo de renda. Então, para mim, hoje não justifica eu ter que montar uma carteira focada em receber dividendo todos os meses. Porque eu estou numa fase de acumulação. Eu olho sim para boas empresas, invisto nelas, tem que ter um foco em dividendos, mas não necessariamente ele tem que me pagar todos os meses, entendeu? Independente de quando esse provento chega, eu pego ele e reinvisto na minha carteira. Então eu sempre vou fazendo essa bola girar. Agora, se eu já estivesse numa fase de viver de renda, aí sim, seria legal ter um mês a mês ali certinho. Só que uma dica que eu te dou é o seguinte, se você já está na fase de viver de renda, tenta sempre usar o que você recebeu de proventos no ano anterior para você poder gastar nesse ano. Se alguma coisa acontecer com a empresa e ela não te pagar, você ainda assim tem o dinheiro para poder pagar os teus boletos que não vão deixar de chegar. Mas isso aqui é a minha opinião e não inviabiliza todo o papo que a gente teve aqui hoje. Com pouco dinheiro você consegue se expor no mercado de ações, comprar empresas boas, pagadores de dividendo e ter uma renda passiva mês a mês. Então não dorme na selva. Bora se mexer. Até o próximo vídeo. Fui!